Olá! Hoje nós vamos resolver um exercício sobre lucro, faturamento e custo. O lucro de uma empresa é dado por L igual a F menos C, onde L é o lucro, F o faturamento e C o custo. Sabe-se que para produzir X unidades, o faturamento e o custo variam de acordo com as equações. F de x igual a 1.500x menos x ao quadrado e C de x igual a x ao quadrado menos 500x. Qual será o lucro máximo dessa empresa e quantas peças deverá produzir? Para resolvermos este exercício, nós vamos atender ao que diz o início desse enunciado com relação ao lucro da empresa. Ele diz que o lucro é o faturamento menos o custo. Como ele deu o faturamento e o custo, nós vamos fazer uma substituição. Vamos a ela. Lucro em função de x. Por que eu escrevo em função de x? Porque o faturamento e o custo assim o estão. No lugar do faturamento, eu escrevo 1.500x menos x ao quadrado. Em seguida, como o lucro é faturamento menos custo, eu vou fazer menos o custo. O custo é x ao quadrado menos 500x. Isso me obriga a trocar o sinal do x ao quadrado. Então, é menos x ao quadrado. E o menos 500x passa para mais 500x. Podemos e devemos somar os termos semelhantes. Então, daqui eu tiro que o lucro, L de x, lucro em função de x, será menos x quadrado menos x quadrado me leva a menos 2x ao quadrado. 1.500x com 500x, isso dá 2.000x. Muito bem. Como nós precisamos do lucro máximo e o lucro é dado por essa igualdade, veja que aqui nós temos uma função. Que função é essa? Uma função do segundo grau é o lucro em função do x. No texto ele diz que x é o número de unidades, né? É o número de peças que serão produzidas. Então, lucro em função do número de unidades ou do número de peças. Fazendo um esboço rápido dessa função, nós recordamos que por tratar-se de uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Se a concavidade do x ao quadrado, que é se o coeficiente do x ao quadrado, que é menos 2, indica a concavidade, então está claro que por ele ser menos, nós temos uma parábola de concavidade para baixo. Vamos pensar o seguinte aqui. Se nós quisermos saber onde que essa parábola intercepta o eixo x, nós podemos entender o seguinte. Se eu igualar essa função a zero, eu terei L de x igual a zero, portanto, substituindo, nós temos menos 2x ao quadrado mais 2.000x igual a zero. Isso me mostra que é uma equação do segundo grau, onde A vale menos 2, B vale 2.000 e C é zero. Sempre que isso ocorre, uma das raízes é zero, né? Então, nós sabemos, né, se nós formos indicar por x' e x duas linhas, nós sabemos que uma é zero. Uma é zero e a outra é menos B sobre A. Menos B sobre A me leva a menos 2.000 sobre menos 2. Então, eu sei que a outra é 1.000. Tá aí, né? Então,
estes dois valores aqui, né, vou reforçar aqui, ó, na parábola, no esboço, nós sabemos que é 0 e 1000. E qual que é o ponto médio entre eles? É 500. Por que eu falo em ponto médio? Porque se o enunciado pede o lucro máximo, ele está falando em ponto de máximo, né? Outra maneira de eu encontrar, então, ao invés de achar as raízes e fazer a média aritmética, seria ir direto para, lembrando que o ponto máximo é o vértice, eu poderia ir direto para o x do vértice. Se você lembrar que x do vértice é menos b sobre 2a, você ganhou, né, um bom tempo sem precisar achar as raízes. Então vamos lá, menos b, o b é 2000, né? Então eu tenho menos 2000 sobre 2a. Repare, o a é menos 2, né? Mais com menos dá menos, e 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos dá mais, 2000 por 4 é 500. Então, de novo, né? Nós reforçamos aqui o que tínhamos achado, né? 0 mais 1000, 1000 é metade de 1500, então realmente dá 500. Isso responde à pergunta de quantas peças deverá produzir, né? Então, são 500 unidades, ou se você preferir, 500 peças. Bom, como ele pede o lucro máximo, então agora eu também tenho duas opções. Uma delas é substituir o x da função por 500. Então eu vou lá, faço L de 500. E a outra é ir pelo y do vértice. Então o y do vértice, se você lembrar também, é bom, né? Então menos delta sobre 4a. Vai dar um pouquinho menos de trabalho, né? Lembrando que delta, vou proteger aqui porque tem um menos, é b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 4a. Muito bem. Eu tenho todos os elementos aqui, né? Eu sei quem é b, quem é a, quem é c. Então vamos lá. O b ao quadrado, o b nós vimos aqui, é só olhar aqui em cima, né? Na equação. É 2000 ao quadrado. Aí menos 4ac. Menos 4ac eu preciso fazer? Não, né? Não, porque o c é 0. Então vai dar 4 vezes menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Então fica restrito a isso aqui, né? Menos 2000 ao quadrado. E o 4a quanto que dá? O 4a vai dar menos, porque o a é menos, 2 vezes 4 dá 8. Então eu preciso agora fazer essa conta aqui, né? Descobrir quanto que é 2000 ao quadrado e dividir por 8. De qualquer maneira deu uma continha aqui, né? Então, esse y do vértice, não esqueça que é o lucro, né? Se você quiser escrever, é o lucro máximo. Lucro máximo dessa função. Então, fazendo a conta aqui, como é que eu faço 2000 ao quadrado, né? Olha que interessante aqui para a gente que precisa fazer continha, às vezes, pode se perder um pouco. Veja só, se eu fizer 2000 vezes 2000, olha uma maneira bacana aqui, ó. Eu coloco os zeros aqui para a direita, né? Isso aqui é porque a gente está querendo evitar uma calculadora, né? Mas poderia fazer na calculadora. Então, olha lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 2 vezes 2, 4. Tá certo? Então eu tenho ali, ó, 4. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 4 milhões, né? Porque eu tenho 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui eu vou dividir por 8. Tá? Claro, a gente só está fazendo conta, mas o importante aqui é o raciocínio e entender que também, né, poderia ser feito numa calculadora. Quanto que é 40 dividido por 8? 40 dividido por 8 é 5. E sobram ainda 5 zeros, né? Então eu concluo, isso aqui vai dar 40 por 8 dá 5 e mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 500 mil. Então 500 mil, ele não citou lá, né? Na nossa moeda, 500 mil reais, eu posso dizer que é o lucro máximo, tá? Depois você pode comprovar aí fazendo, ao invés dessa conta,
você faz a conta de substituir o x pelo 500, né? Dá 500 quadrado vezes menos 2, mais 2.000 vezes 500. Talvez dê até menos trabalho, de qualquer maneira, acredito que esteja o exercício resolvido conforme nós queríamos. Feito! Até a próxima!